Todos acharam? Diz aleluia. Aleluia. Versículo 2: reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios, propósitos, fica frustrado. Quem é aquele que vela teus planos com propósitos sem sentido? Falei de coisas que não entendia, de maravilhas que me ultrapassam. Escuta-me que vou falar. Interrogar-te-ei e tu me responderás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Só até aqui. Quem quer que eu continue? Diz aleluia. Aleluia. Bereshit bara Elohim. No princípio o Eterno criou. Irmãos, eu lembro uma vez que eu fiz uma pergunta para um pastor, tem muito tempo. Eu perguntei a ele: quem criou o nosso Criador, o Eterno? Ele não soube responder. Pergunta muito difícil, só que a resposta é muito simples. Não é tão simples, porque só basta a gente parar um pouco e pensar. Essa pergunta a gente não pode falar, então essa pergunta não existe. Como pode um vaso perguntar ao olheiro quem criou ele? O que fazes? O mistério da criação, irmãos, é tão profundo, mas é tão profundo. A gente vê os céus, a terra, todas as maravilhas que o Eterno fez. A gente vê o tamanho da terra, tão grande que é. E essa terra, no sistema solar, é como um pontinho de areia. Se eu estiver errado aqui, os irmãos podem me corrigir, mas me parece que no Sol, que é o maior do sistema solar, cabe mais de 1 milhão de terra dentro do Sol. E o sistema solar é só um pontinho da Via Láctea, que por si é um pontinho na galáxia e é um pontinho no universo. Isso é infinito. Vocês pararam para pensar, irmãos? Tão grande é esse universo, e a gente não é nem um pontinho de areia nisso tudo. Agora, onde cabe o Criador nisso tudo? Para muitos ele tem um trono lá nos céus, né? Como o velhinho está lá sentado, mas o trono dele é móvel, irmãos. Ele não tem tempo nem espaço. Aleluia. Esse infinito cabe dentro dele. Louvado seja. Vocês pararam para pensar nesse infinito que eu acabei de falar aqui agora? E esse infinito cabe dentro dele. Aleluia. Quero começar aqui, irmãos, narrando o livro de Bereshit, que a gente conhece como livro de Gênesis. Nosso irmão Sebastião falou uma palavrinha ali já cedo ali, já nos alimentou bastante. Bereshit bara Elohim, no início o Eterno criou. Primeira obra que ele vai fazer, irmãos, é a luz. Ele diz: haja luz, e houve. No segundo dia, ele faz os céus e as águas do firmamento. No terceiro dia, irmãos, ele vai fazer a terra. Ele separa o oceano da terra. No quarto dia, ele faz todos os luminares. Ele diz: haja e houve. Aleluia. No quinto dia, irmãos, ele vai fazer todos os animais marinhos e todas as aves do céu. E ele viu que foi bom. No quinto dia, meus irmãos, no sexto dia, ele vai fazer todos os animais terrestres
terrestre, os animais selvagens, os animais domésticos e os répteis da terra. E nesse mesmo dia, ele faz o homem. Então aqui eu vejo uma diferença, meus irmãos. Nesses 5 primeiros dias, ele diz: haja e ouve. Aleluia. Ele diz: haja e ouve. Mas no 6º dia é diferente. Aleluia. No 6º dia, ele quer fazer o homem, ele quer sentir ele, Aleluia. ele quer colocar a mão. Aleluia. Ele podia muito bem fazer assim: haja e ouve. Não, mas esse ele quer sentir, ele quer fazer a sua imagem e semelhança. Aleluia. Louvado seja. Então, irmãos, primeiramente, ele vai pegar 2 de 4 elementos da natureza. Engraçado que ele faz o homem, os 4 elementos: água, terra, fogo e o vento. Eu vou explicar aqui para vocês que os 4 elementos da natureza não se misturam. E no ser humano, ele se misturou. Primeiro, meus irmãos, ele vai pegar a terra. E nessa terra ele vai misturar água. E ali se torna uma argila e ele começa a mexer. Como em Jeremias 18, que o nosso irmão Josemi gosta de cantar ali. Jeremias capítulo 18, o vaso do oleiro. Ele começa a modelar a terra com água. E ali ele começa a fazer um boneco. Primeiro órgão que ele vai fazer é o coração. No seio materno, meus irmãos, antes de formar o esqueleto, o corpo humano, o primeiro órgão que começa a funcionar é o coração. Então ele começa ali a modelar e começa a fazer o corpo humano. Depois, meus irmãos, o boneco está todo pronto, ele vai usar outro elemento da natureza que é o fogo. O fogo, meus irmãos, pode ser o cérebro, porque fogo é energia. Pode ser também o sangue, que vai bombear para o cérebro funcionar. E o 4º e último elemento é o vento. Ele vai soprar. Aleluia. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Louvado seja Yahvé. Na Aleluia. hora que ele sopra nesse boneco, meus irmãos, já está tudo formado. Maravilha! Aleluia! Aleluia. Ele sopra no boneco, o boneco começa a soprar. Aleluia. Aleluia. E isso foi uma maravilha, irmãos. Ele viu que foi bom. Isso é muito forte. Isso é uma cereja do bolo que ele fez na criação. Então, irmãos, como é forte, meus irmãos, isso. Louvado seja teu Aleluia. nome, Pai. Só que eu quero começar aqui, irmãos, a narrar tudo isso aqui no livro de Jó. Quero falar um pouco aqui, irmãos, de um trono que está lá no livro de Ezequiel, se não me engano, capítulo 1, que fala. Eu falei que o trono do Eterno, ele é móvel, ele não é fixo. E lá nesse trono, irmãos, no livro de Ezequiel, que fala da carruagem, a carruagem de Ezequiel, existe um trono móvel, uma carruagem, e ali são 4 atributos que o Criador tem sobre a terra: é misericórdia, glória, poder e justiça. Glória, santidade e justiça. E abaixo, meus irmãos, desse trono existe um tribunal. Existe um tribunal que todo ser vivo, o homem, precisa passar. Os irmãos estão entendendo? Diz aleluia. Aleluia. Meus irmãos, quem já viu aqui aquele símbolo da justiça humana, que é uma mulher, né, sentada com espada, com olhos vendados? Esse é o símbolo da justiça aqui
Mas a justiça do Criador, meus irmãos, ela tem esses 4 atributos. Existe um atributo, o último atributo é justiça. E abaixo dessa carruagem que eu estou citando aqui, meus irmãos, existe um tribunal. Existe um tribunal nele. Aleluia. E nesse tribunal, meus irmãos, tem Yahweh, que é um juiz supremo, fiel e justo. Aleluia. E existe um advogado acusador. Um advogado, meus irmãos, que não dorme, que fica dia e noite, doido para saber ali o que a gente está fazendo de errado, para escrever no livro dele. Esse advogado, meus irmãos, no livro de Jó, capítulo 1, vai falar muito bem dele. Mas aí uns vão perguntar, mas por que Satã está lá em cima? Aí eu uso um versículo, meus irmãos, em Salmo 139, que diz: porque o Criador está em todo lugar. Se eu colocar meu leito na profundidade do abismo, lá também estás. Então esse tribunal, meus irmãos, ele é móvel. Satã, ele está aqui nesse mundo inferior. Então ele está notando tudo de errado que a gente está fazendo, que a gente fala e o que a gente faz. E todos nós aqui precisamos passar nesse tribunal. Antes de a gente alcançar uma bênção, nós precisamos passar nesse tribunal. Então, meus irmãos, esse tribunal é a nossa mente. A nossa mente, ela é tão grande que os irmãos também não têm nem noção do tamanho que é. E o adversário, meus irmãos, ele trabalha na nossa mente. Ele trabalha com dúvida, ele trabalha com medo, e ele trabalha ali, muitas das vezes, às vezes ali, tentando empurrar a gente com uma coisa que a pessoa já tem uma tendência. Vou citar, por exemplo, um cigarro. Às vezes ele fala assim, vai e fuma mais um, ou uma bebida. Toma um copo às vezes de uma bebida, a pessoa vai tomar mais um, e ele trabalha na nossa mente. Às vezes também, irmãos, pode acontecer também, às vezes, a pessoa passar no lugar e às vezes a pessoa nem precisa estar precisando de um calçado, passa em frente a uma loja, podia usar esse dinheiro para outra coisa, é boa, né? Aí você é o caminho da sua casa, aí todo dia você está passando, tem um calçado bonito lá, você começa a olhar ele, e aquilo ali começa a tomar conta da sua mente, né? E aquilo ali vai falando, vai e compra. Você vai e compra. Isso é ele trabalhando na sua mente. Então tem muitas formas do inimigo trabalhar na nossa mente, irmão, se a gente der espaço. Igual eu falei, esse advogado ele não dorme. Ele está dia e noite notando o que a gente está fazendo. Só que tem um outro advogado também, irmãos. Se a gente optar por ele, ele não perde a causa. Aleluia. É um advogado Aleluia, Pai. fiel e verdadeiro. Nesse tribunal, irmãos, se você deixar um outro advogado de lado e optar por esse advogado, você não perde a causa. Aleluia. Porque ele é justo e fiel. Maravilha. Louvado seja ele. Como eu falei, meus irmãos, antes de você alcançar uma bênção, o adversário ele chega nesse tribunal e fala, não pode. Aí você precisa passar por aprovação primeiro. Às vezes você não sabe, você não está entendendo o que está acontecendo. Mas é uma aprovação que você precisa passar antes de receber uma bênção. Esse advogado acusador está lá, não pode dar a bênção para o fulano. Mas aí vem um outro advogado que tem o livro da vida e olha seu nome e fala assim, não, esse pode ser abençoado sim, o nome dele está aqui, no livro da vida, Aleluia. que Aleluia. foi lavado com o sangue do Cordeiro.
Grandioso és Então, o teu irmãos, nome. opta por esse advogado. Eu quero falar aqui, irmãos, de Jó. Jó passou por esse tribunal também. Quem não conhece aqui a história do livro de Jó? Jó perdeu tudo, mas não se afastou do Eterno. Quando ele perdeu toda a sua riqueza, engraçado que Jó nem é descendente de Jacó. Jacó, se não me engano, ele é descendente de Esaú. Foi morar até na região da Arábia. Então, e mesmo assim ele conhecia o Eterno, conhecia a palavra. Então, irmãos, quando Satã chegou para castigar Jó ali, ele perdeu toda a sua riqueza, todos os seus bens, perdeu sua família, mesmo assim ele não se afastou do Eterno. Aleluia. Ele diz: Yahweh tirou, bendito seja, Yahweh deu, Yahweh tirou, bendito seja o nome de Yahweh. Aleluia. Então, meus irmãos, eu vejo aqui, nesse livro de Jó, 7 vozes. Eu até botei elas aqui para não esquecer. Existem 7 vozes nesse livro, 7 vozes nesse livro de Jó. Que a primeira voz é a voz de Satã, a segunda voz de Elifaz, a de terceiro de Sofar, a quarta de Baldade e a quinta voz da mulher de Jó. Quando ele tinha perdido tudo, chega a mulher de Jó para ele e fala: amaldiçoa o teu Elohim, morre. Precisaria mais? Engraçado que ela diz: amaldiçoa o teu Elohim e morre. Mas não é dela mais não? Enquanto ela tinha tudo, era dela também. Mas depois que perdeu tudo, o Elohim não era dela mais. Agora é só de Jó. Tem muita gente, meus irmãos, aqui na terra que fala assim: ah, minha casa, o meu carro, a minha fazenda, a minha moto. Aqui a gente não temos nada, meus irmãos. Basta a pessoa morrer, não vai levar nada. Aqui tudo é do nosso Criador Yahweh. Tudo. Então, irmãos, como essa mulher de Jó diz aqui: amaldiçoa o teu Elohim e morre. Mas Jó, ali, jamais ele fez isso. Ele continuou firme. Oh, maravilha! Firme, Aleluia. seguindo Aleluia. o nosso Criador Yahweh. Oh, E tem a grande sétima nome. voz, meus irmãos. A sétima Grande é voz. teu nome. Essa sétima voz aqui, meus irmãos, é a voz do Todo-Poderoso Yahweh, que vem Aleluia. através de uma tempestade, um redemoinho. Essa voz do Todo-Poderoso, meus irmãos, ela chegou ali quando Jó estava no limite da sua provação. Mas jamais ele abandonou o nosso Criador Yahweh. Então o que eu posso falar para os irmãos aqui nesta manhã é isso, irmãos. Vamos usar essa passagem de Jó para a gente entender primeiro as maravilhas que o nosso Criador Yahweh fez. Aleluia. Para a gente também entender que aqui na terra a gente passa por um tribunal. Verdade. Então, antes de nós alcançarmos uma bênção, a gente precisa passar por esse tribunal. E nesse tribunal existe aquele advogado que vai te acusar e existe aquele advogado fiel e verdadeiro. Então, irmãos, fica firme do lado do nosso advogado fiel e verdadeiro, porque ele já pagou por isso. Ele pagou com seu sangue.
na cruz do Calvário. Agora nós reconhecemos Ele como o único justo e verdadeiro, esse advogado que não perde a causa. Aleluia. Puxa Ramachia, nosso Salvador. Então, irmãos, que Yahweh abençoe a cada um dos irmãos, é a palavra que Yahweh deu aqui nesta manhã.